Atenção! Isso não é só mais um vídeo, é um alerta divino. Aqui é o profeta. E se essa mensagem apareceu para você, entenda, não foi o algoritmo, foi Deus. Você está prestes a ter acesso aos versículos secretos, estão na descrição. Eles não são simbólicos. Eles são a chave espiritual que pode romper o que está travando a sua vida. Se você está no limite, se ninguém te entende, se a dor tem gritado mais alto que a esperança, então fique, porque essa oração não é bonita, ela é violenta contra tudo que tenta te destruir. Fique até o fim. Algo vai acontecer. E quando acontecer, você vai saber, foi Deus. Comente agora, Deus, entra com providência. Compartilhe com quem está à beira do colapso. Isso pode ser o milagre que alguém orou por dias ou noites inteiras. Senhor meu Deus, Pai de amor, Deus de justiça e poder, hoje eu me coloco na Tua presença, não apenas com palavras, mas com todo o meu ser, com minha alma cansada, mas ainda sedenta, com meu coração abatido, mas ainda esperançoso, com meus pensamentos confusos, mas crendo que o Senhor é Deus de ordem. E neste momento, eu te clamo, destrava, Senhor, destrava a minha vida. Destrava o que os olhos humanos não conseguem ver. Destrava o que o inimigo tentou amarrar. Destrava o que o medo paralisou. Destrava as portas que o inferno tentou trancar com correntes espirituais. Destrava o meu caminhar, ó Deus. Destrava a minha mente. Destrava o meu coração. Destrava a minha fé. Destrava os meus sonhos. E se houver algo em mim, algo que tenha contribuído para este travamento espiritual, eu te peço, Pai, revela, mostra-me, conserta o que precisa ser consertado, arranca o que precisa ser arrancado, porque eu não quero mais viver estagnado. Chega de andar em círculos. Chega de viver uma fé morna. Chega de promessas não vividas. Chega de palavras bonitas sem frutos. Hoje eu me posiciono, Deus, como servo, como filho, e como alguém que depende de Ti mais do que do ar que respiro. Eu invoco agora o Teu nome, nome sobre todo nome, nome que despedaça o jugo, nome que quebra cadeias, nome que expulsa demônios, nome que cura, que liberta, que transforma. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, reina sobre mim agora, reina sobre minha casa, reina sobre minha história. Espírito Santo de Deus, sonda-me, sopra sobre mim agora, traz à luz tudo aquilo que estava encoberto, desmascara toda ação oculta do inimigo, toda seta, todo laço, toda armadilha, e onde houver brecha, fecha agora, Senhor. Onde houver opressão, lança por terra. Onde houver resistência espiritual, destrava com o Teu poder. Eu declaro que não aceito mais viver travado, porque o meu Redentor vive, e Ele se levanta agora, para operar maravilhas em meu favor. Eu te peço, Pai, coloca Teus anjos em ação agora. Envia reforço celestial. Corta os laços do inimigo com a espada flamejante. Anula toda palavra maldita lançada contra mim. Cancela toda sentença do inferno. Se o diabo achou que eu ficaria prostrado, ele se enganou. Se os demônios pensaram que me paralisariam com medo, se enganaram. Porque eu sou propriedade exclusiva do Altíssimo. E o Deus que me chamou é fiel para me sustentar. Eu te louvo, Senhor, mesmo antes de ver o milagre, mesmo antes de ver a porta aberta, mesmo antes de tocar na promessa, porque eu sei que o Teu tempo é perfeito, e que o Senhor age no invisível antes de manifestar o visível. A Tua palavra diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E eu creio nisso. Eu clamo agora, com toda a minha alma, com toda a minha voz, e com toda a minha fé. Destrava, Senhor, destrava minha mente para entender os Teus caminhos.
Destrava meu espírito para discernir o que vem do alto. Destrava minha fé para crer no impossível. E se alguma aliança errada me amarrou no passado? Se alguma palavra que eu mesmo disse abriu brechas? Se alguma prática que não te agradava me afastou de ti? Eu te peço perdão agora. Eu me arrependo. E renuncio a todo envolvimento com o oculto, com o engano, com a mentira, com a religiosidade vazia. Purifica-me, Senhor. Limpa-me com teu sangue. E me veste com vestes novas. Roupas de justiça. Roupas de louvor. Roupas de liberdade. Hoje começa um novo ciclo. Hoje algo muda no mundo espiritual. Hoje correntes são quebradas. Hoje ciclos de fracasso são encerrados. Hoje o céu se move ao meu favor. Porque eu oro, e creio, e declaro em fé. A minha vida está nas mãos do Deus que destrava o impossível. Amém. Senhor, agora que me coloquei diante de ti com quebrantamento, agora que me rendi à tua presença, clamo por libertação. Liberta-me, ó Deus, de tudo que ainda tenta me prender no passado. Liberta-me dos traumas que silenciosamente têm me sabotado. Liberta-me dos pensamentos que me aprisionam em culpa, em medo, em dor. Eu declaro agora que nenhuma palavra maldita lançada sobre minha vida terá poder. Todo encantamento, toda inveja, todo espírito de confusão, todo peso herdado de gerações anteriores, está sendo quebrado agora, pelo poder do nome de Jesus. O Senhor não me chamou para viver amarrado emocionalmente. O Senhor não me chamou para viver em ciclos de repetição. O Senhor não me criou para viver em cadeias internas. Por isso eu clamo: quebra, Senhor, quebra toda fortaleza da mente, todo trauma de rejeição, todo abandono do passado, toda ferida aberta que ainda me impede de confiar. Pai, eu sei que o inimigo se aproveita das minhas feridas para tentar me parar. Mas hoje, em teu nome, eu fecho essas brechas. Eu entrego nas tuas mãos as mágoas. Eu entrego a raiva escondida. Eu entrego as frustrações que carreguei por anos. E declaro: o teu sangue é suficiente para curar até o que eu mesmo não consigo entender. Liberta-me da comparação. Liberta-me da insegurança. Liberta-me do complexo de inferioridade. Liberta-me do medo de não ser amado. Liberta-me de todo padrão mental que me impede de avançar. Senhor, destrava minhas emoções. Destrava minha identidade. Destrava a minha autoconfiança em ti. Destrava a minha visão espiritual. Eu renuncio agora a todo espírito de opressão, a toda carga espiritual invisível que estava me puxando para trás, a todo desânimo que não vinha de mim, a toda tristeza sem explicação, a toda apatia na fé, a toda frieza espiritual. Renuncio agora e ordeno, em nome de Jesus: sai da minha vida. Porque o teu espírito, Senhor, é espírito de liberdade, é espírito de vida, é espírito de poder, e onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Eu declaro, em nome de Jesus: minha alma está sendo curada agora. Minha mente está sendo restaurada agora. Meu espírito está sendo fortalecido agora. E todo laço invisível está sendo desfeito. Não por força, nem por violência, mas pelo teu Espírito, ó Deus. Se havia alguma influência maligna atuando nos bastidores da minha vida, se havia alguma legalidade do inimigo que eu, mesmo sem perceber, mantinha ativa, eu clamo agora: seja quebrada, seja anulada, seja cancelada pelo sangue de Jesus. Eu sou o templo do Espírito Santo, e onde habita o teu Espírito, o inimigo não tem vez. Hoje eu declaro que minha vida interior será limpa, meu interior será restaurado, minha alma será visitada pela tua glória. E eu te peço, Senhor, vai nos cantos escuros da minha história, vai nos porões da minha memória, vai nos lugares que nem eu tenho coragem de visitar, e faz morada lá. Transforma, purifica, liberta. Não quero mais viver como prisioneiro de mim mesmo. Não quero mais me sabotar com pensamentos de derrota. Não quero mais carregar um fardo que o Senhor já levou na cruz. Eu entrego tudo agora. Toda dor, toda memória,
todo sentimento. E eu declaro: o passado não define mais meu presente. As dores não vão ditar mais os meus passos. As feridas não vão mais moldar minhas decisões. Porque quem me guia agora é o teu Espírito. Espírito Santo, sopra sobre mim. Sopra sobre minhas emoções. Sopra sobre meu interior. Traz paz onde havia guerra. Traz cura onde havia ferida. Traz esperança onde havia morte. Liberta-me da escravidão emocional que me impedia de avançar. E enche-me com o teu amor perfeito, que lança fora todo medo. A partir de hoje, eu me recuso a viver dominado pelas dores. Eu não sou o que disseram de mim. Eu sou o que o Senhor diz que eu sou. E a tua verdade é a única que importa. Eu sou livre em Cristo. Livre para sonhar. Livre para crer. Livre para amar. Livre para recomeçar. E se antes eu era travado por dentro, agora eu me abro para o novo de Deus. Porque onde há libertação, há transformação. E onde há transformação, há renovo. Obrigado, Senhor, porque o que o diabo tentou usar para me destruir, o Senhor está usando para me levantar. Amém. Senhor, depois de me libertar de tantas correntes espirituais e emocionais, agora eu te peço, restaura. Restaura aquilo que foi quebrado dentro de mim. Restaura a minha estrutura emocional. Restaura a minha capacidade de confiar. Restaura a minha estabilidade. Eu te peço, Deus, restaura os sonhos que estavam mortos. Restaura a alegria que eu havia perdido. Restaura a minha paz. A paz que vai além do que os olhos veem. A paz que não depende de circunstâncias. A paz que só vem do alto. Senhor, muitos podem olhar para mim e não perceber o que carrego por dentro. Mas o Senhor conhece meu coração. O Senhor conhece as noites mal dormidas, as lágrimas escondidas, as preocupações que sufocam. Por isso eu te clamo. Sopra teu bálsamo sobre minha alma. Derrama óleo de cura. Óleo que cicatriza memórias. Que limpa o que o passado manchou. E que fortalece os meus passos daqui para frente. Eu profetizo, em nome de Jesus, a restauração de tudo o que foi roubado, de tudo que foi desviado, de tudo que foi enterrado pelas circunstâncias da vida. Porque o Senhor é especialista em recomeços. O Senhor é Deus de restituição. E se houve perdas, o Senhor pode transformar em ganhos. A tua palavra diz que restituirás os anos consumidos pelo gafanhoto. E eu creio nisso. Não importa quanto tempo eu perdi. O Senhor pode fazer em dias o que o homem não faz em anos. Pai, agora eu apresento diante de ti uma área que tem me trazido muita dor. Minha vida financeira. O Senhor conhece cada conta atrasada, cada dívida acumulada, cada esforço que fiz sem resultado. Cada porta que bati e não abriu. Cada não que me fez quase desistir. Mas hoje, com fé, eu declaro: destrava, Senhor. Destrava as portas financeiras. Destrava os recursos que estavam retidos. Destrava o favor que vem do alto. Eu não te busco por dinheiro, mas reconheço que preciso da tua provisão. E que a bênção do Senhor enriquece. E não acrescenta dores. Senhor, tira da minha vida todo o peso financeiro, todo ciclo de escassez, todo espírito de miséria, toda mentalidade de sobrevivência, e me conduz à mentalidade do reino, mentalidade de abundância, de mordomia, de sabedoria. Destrava conexões divinas, destrava clientes, contratos, oportunidades. Destrava ideias criativas. Destrava projetos que estavam engavetados. Destrava dons que estavam adormecidos. E coloca as tuas mãos sobre tudo o que eu fizer. Eu apresento a ti o meu trabalho, o meu sustento, o meu dia a dia. E eu consagro tudo ao Senhor. Se tenho vivido fracassos, transforma em testemunhos. Se tenho vivido portas fechadas, abre-as que o homem não pode fechar. E se for preciso me ensinar a administrar melhor,
Ensina, Senhor. Eu quero aprender com o céu. Quero ser fiel no pouco, para ser colocado sobre o muito. A tua palavra diz que jamais viu o justo mendigar o pão. E eu confio nessa promessa, porque eu sou teu, e a tua provisão nunca falta. Ainda que falte no mundo, ainda que tudo desabe, a minha fonte é o Senhor. Restaura, Pai, restaura meu nome, restaura minha dignidade financeira, restaura minha fé nos teus cuidados, restaura minha esperança, mesmo que eu tenha falhado, mesmo que eu tenha feito escolhas erradas. O teu amor me alcança hoje com misericórdia e nova chance. Se preciso for, recomeço do zero, mas com a certeza de que o Senhor está comigo, e que dessa vez será diferente, porque agora eu caminho com direção, com um propósito, com sabedoria do alto, com a bênção de quem te teme. Eu consagro minha carteira, meu salário, minha empresa, meus talentos, meus projetos. Tudo é teu. E sei que a tua mão poderosa pode multiplicar o pouco, pode abrir fontes no deserto, pode fazer brotar a água da rocha. Por isso, eu creio. Esse tempo de travamento financeiro está chegando ao fim. Essa fase de escassez está sendo encerrada agora. E eu declaro: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Amém. Senhor, agora que fui liberto, agora que fui restaurado, eu me levanto em fé, não como alguém derrotado, mas como alguém que crê nas tuas promessas, que conhece a tua voz, e que está pronto para viver o teu propósito. Eu não quero apenas sobreviver. Eu quero florescer. Eu quero frutificar. Eu quero avançar em tudo aquilo que o Senhor já declarou sobre mim. A tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Então, hoje, mesmo sem ver, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ter todas as respostas, eu decido crer. Ativa, Senhor, as promessas que estavam adormecidas, promessas que o tempo tentou apagar, promessas que as circunstâncias tentaram enterrar, promessas que eu mesmo deixei de lado por causa da dor. Sopra vida sobre elas agora. Sopra vida sobre os meus sonhos. Sopra vida sobre os meus projetos. Sopra vida sobre a minha esperança. Eu creio que não sou fruto do acaso. Eu fui chamado, separado, escolhido. Antes mesmo de nascer, o Senhor já havia escrito minha história. E essa história não termina em frustração. Não termina em derrota. Não termina em silêncio. Porque quem começou a boa obra é fiel para completá-la. Se o inimigo tentou atrasar, se o inferno tentou calar, se as vozes negativas tentaram paralisar, hoje eu me levanto, com a autoridade que o Senhor me deu, e eu declaro: vai se cumprir tudo o que Deus prometeu. Não importa quantos anos passaram, não importa quem desistiu de mim, não importa quem me desacreditou. O que importa é o que o céu falou. E eu creio, Senhor, eu creio com toda a minha força, com todo o meu coração, com toda a minha fé. Ativa os dons que o Senhor colocou em mim, dons que estavam sufocados pelo medo, pela comparação, pela dúvida. Ativa o que vem do teu Espírito, e me capacita para viver o meu chamado. Eu não quero mais enterrar talentos. Eu não quero mais fugir da missão. Eu não quero mais me esconder. Chegou o tempo de sair da caverna, de deixar o medo para trás, de levantar a cabeça e andar em direção à promessa. Senhor, ativa em mim a ousadia espiritual, a coragem de quem crê mesmo sem ver, a fé de quem age mesmo sem entender, a convicção de quem sabe que o teu sim é mais forte do que 1000 nãos do mundo. A tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Então renova minhas forças agora, Pai. Renova a minha mente.
Renova a minha visão. Renova o meu espírito. Eu rejeito a incredulidade. Eu rejeito o medo do futuro. Eu rejeito o pessimismo que paralisa. E abraço a fé que move montanhas. A fé que transforma realidades. Que destrava portas. Que rompe limitações. Que conecta o céu à terra. Senhor, ativa a colheita das sementes que eu plantei com lágrimas. Ativa as respostas das orações feitas em silêncio. Ativa o céu sobre minha vida, sobre minha casa, sobre tudo que me cerca. E mesmo que tudo pareça contrário, eu não ando pelo que vejo. Eu ando pelo que creio. E eu creio que este é o tempo do teu agir. Eu não estou sozinho. O teu Espírito está comigo. Os teus anjos estão ao meu redor. E o teu favor me acompanha por onde eu for. Por isso, mesmo que haja gigante, eu avanço. Mesmo que haja muralha, eu caminho. Mesmo que o mar esteja fechado, eu sigo. Porque quem me guia é o Deus que abre caminho onde não há caminho. Pai, me ajuda a não retroceder, a não duvidar, a não negociar minha fé. Eu não quero ser apenas alguém que ouve promessas. Eu quero ser alguém que vive promessas, que testemunha o teu agir, que exalta o teu nome com cada conquista, que te glorifica com cada detalhe da caminhada. Ativa em mim a confiança, a dependência, a intimidade contigo. Eu te busco não apenas pelas promessas, mas porque te amo, Senhor, porque reconheço que sem ti, nada sou, mas com o Senhor, tudo posso, tudo suporto, tudo alcanço. E por isso eu declaro: nada vai impedir o cumprimento do teu propósito em minha vida. Amém. Agora, Senhor, depois de tudo o que foi quebrado, tudo o que foi liberto, tudo o que foi restaurado, tudo o que foi ativado, eu me coloco de pé, com ousadia e fé, e declaro sobre mim mesmo: eu sou livre, eu sou curado, eu sou fortalecido, e eu sou destravado, para viver tudo o que o Senhor tem para mim. Eu profetizo, em nome de Jesus: este é o meu tempo, este é o meu novo ciclo, este é o meu recomeço. Nada, absolutamente nada, vai me impedir de viver a plenitude do que Deus desenhou. Toda resistência espiritual caiu por terra. Toda trava emocional foi arrancada. Toda miséria foi cancelada. Toda mentira foi desmascarada. E agora? Agora é tempo de correr. Tempo de frutificar. Tempo de realizar. Tempo de conquistar. Porque o Deus que me destravou é o mesmo Deus que vai me sustentar no caminho. Eu lanço agora uma palavra profética sobre a minha casa, sobre minha família, sobre minha descendência. Declaro que nenhuma maldição vai se perpetuar, que nenhum ciclo de dor vai se repetir, que nenhuma voz do inferno vai prevalecer. Em nome de Jesus. Toda sentença de derrota está quebrada. Todo ciclo de fracasso está encerrado. Todo padrão hereditário negativo está cancelado pelo sangue do Cordeiro. Eu consagro meus dias ao Senhor. Consagro meus projetos. Consagro meus pensamentos. Consagro cada detalhe do meu futuro. E declaro: o que o Senhor determinou vai acontecer. Ainda que o inimigo tente levantar tempestades. Ainda que o vento seja contrário. Ainda que as circunstâncias gritem o oposto. Eu permaneço firme, porque quem me prometeu é fiel para cumprir. E eu declaro mais: esse é o tempo do céu se manifestar sobre a minha vida. É tempo de ver portas se abrindo, relacionamentos sendo alinhados, finanças sendo destravadas, saúde sendo restaurada, e a presença do Espírito Santo me guiando em cada passo. Eu tomo posse, com autoridade, daquilo que é meu por herança em Cristo, não pelo que eu mereço, mas pelo sangue que foi derramado naquela cruz, que me redimiu, que me limpou, que me reposicionou. Senhor, eu declaro:
A minha história muda hoje. Não por emoção, mas por revelação. Hoje eu entendo que não sou refém das circunstâncias. Não sou escravo do meu passado. Não sou limitado pelas palavras humanas. Eu sou filho do Deus vivo, escolhido, chamado, separado para um tempo como este. Por isso, eu declaro em fé: o travamento acabou. A estagnação acabou. O silêncio espiritual acabou. As portas se abrem agora. O novo chega agora. A unção desce agora. E como ato profético, eu dou um passo, mesmo aqui onde estou, como sinal de que estou saindo da velha estação e entrando no novo tempo de Deus para minha vida. O velho ficou para trás. O novo chegou. A promessa está viva. E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu oro, Senhor, por todos que ouvirem esta oração, por todos que concordarem em espírito, que esta mesma unção alcance casas, famílias, histórias. Que este destravar se multiplique em outras vidas. Que seja um som de despertamento, de renovo, de vida. E que o teu nome, Jesus, seja glorificado em tudo o que eu viver daqui para frente, pois a honra, a glória, o louvor e a adoração são exclusivamente teus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembre-se, isso não é teoria, é revelação. Os versículos secretos estão na descrição. E o momento em que você abrir, o que estava retido no mundo espiritual vai começar a se mover. Não duvide. Não hesite. Não adie. Comente: eu creio. Compartilhe com alguém que precisa dessa palavra como se a vida dependesse disso, porque pode depender. Se inscreva. Sua jornada profética começa agora. E quem ignora o chamado, perde o milagre.